Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho diferente. Vou fazer aqui a análise da convocação da seleção brasileira, tá ok? Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá. Eu normalmente faço análise dos jogos, né? Mas como saiu a convocação, acho que dá para fazer também. Então vamos lá, começando pelos goleiros. O Dorival Júnior convocou o Bento, o Ederson e o Rafael. O Bento veio do Atlético Paranaense, o Ederson do City e o Rafael do São Paulo. Vale destacar a primeira convocação do Dorival, né? Então tinha muita expectativa em cima dessa convocação. E poderia ser que ele fizesse muito parecido com as últimas convocações, ou ele inovasse, e claramente ele inovou. Foi buscar jogadores que nunca tinham sido convocados, fez alguns testes aí, e enfim, vamos começar pelo gol. Convocação do Bento, eu gostei, eu acho justa. Convocar pelo que ele está fazendo no Campeonato Paranaense é mentira, ninguém está nem assistindo, só os torcedores do próprio Atlético que assistem os jogos do Atlético nesse início de ano. O Ederson tá na melhor equipe do mundo, então é sua obrigação convocar o goleiro da melhor equipe do mundo. E aí não convocou o Alisson porque ele não sei se voltou a jogar hoje, que teve jogo contra o Nottingham Forest, mas recentemente ele não estava jogando, estava machucado, então não poderia convocar. E aí o terceiro goleiro ele escolheu o Rafael do São Paulo. Eu acho que aí entra duas coisas. Uma, o São Paulo vem ganhando títulos do ano passado para cá, inclusive com o próprio Dorival, né, a Copa do Brasil. E a Supercopa do Brasil também. E o Rafael foi o grande destaque da Supercopa do Brasil, pegando os pênaltis contra o Palmeiras. Então ali ele ganhou muita moral. E para esse terceiro goleiro, se não fosse chamar o Rafael, quem é que ia chamar? O Alisson tá machucado. O Everton vem de recentemente um jogo horroroso contra o Corinthians ali que ele queimou ele. Então acho um teste justo levar o Rafael. Ele é o terceiro goleiro, então não tem que ficar criando muita polêmica. Eu acho merecido. Se o Alisson tivesse inteiro fisicamente, seria o Alisson e o Rafael não iria. E aí o Bento seria o terceiro goleiro. Mas como o Alisson não está inteiro fisicamente, foi o Rafael. Eu gostei, eu acho justo pelos títulos recentes. Não é um cara que é uma completa afirmação. Se ele falhar em 3, 4 jogos seguidos, o torcedor do São Paulo já vai questionar a titularidade dele de novo, pode ter certeza. Não é uma unanimidade, mas pelo momento eu acho válido. Recentemente vinham sendo convocados goleiros que nem no profissional estavam direitos, só porque eram revelações de 19, 20 anos. Por exemplo, o Hugo, o goleiro do Flamengo, o Gabriel Grando do Grêmio, teve o Gabriel Brazão que agora foi para o Santos também. Goleiros jovens, e aí valia o teste, beleza. Dessa vez está levando o Bento, que já está mais afirmado, e o Rafael, pelo que conquistou, também acho muito bacana. Ele provavelmente não vai nem jogar, mas eu acho muito bacana ter convocado ele. Vai para a linha dos defensores, na lateral direito o Danilo e o Ian Couto. Aí eu já contesto a primeira, eu não gosto dessa convocação do Danilo. O Danilo várias vezes está jogando quase que até como um zagueiro na Juventus, um lateral muito defensivo, e o outro, o Ian Couto, um lateral muito ofensivo. Dois jogadores completamente diferentes. O Danilo está virando quase um zagueiro, o Ian Couto está virando quase um atacante, um ala pela direita. Então, caras que, tipo assim, se quiser, né, substituir elas por elas, se algum se machuca no jogo, você não vai conseguir fazer isso. O time inteiro vai mudar, colocando o Ian Couto no lugar do Danilo ou colocando o Danilo no lugar do Ian Couto. Então aí eu acho que fica essa ressalva. Se você quiser manter o estilo de jogo por lesão, não vai conseguir, porque são dois caras completamente diferentes. E assim, eu não gosto muito do Danilo. O Ian Couto merecia, o cara que tá na segunda equipe da La Liga, o Girona, fazendo uma temporada espetacular, muito merecido. E o Danilo, cara, o Danilo já discordo, porque é um cara que eu sei tá há muito tempo, é experiente, é importante na parte da organização do time, mas eu não acho ele craque, e para mim, jogador de seleção brasileira tem que ser os caras que fazem a diferença e são os caras que são notados. Então, para essa lateral direita é difícil, cara, não tem um cara assim que você fale, nossa, esse não pode deixar de fora. Eu acho que talvez o Wanderson, que por eu torcer pro Grêmio, eu posso ter uma dose de clubismo aí querendo ver o Wanderson na seleção.
no Mônaco, né? E tá jogando bem, vem de bons jogos, boas atuações, já faz um certo tempo. Poderia ser o Wanderson e o Ian Couto, mas nenhum dos dois tem nome, nenhum dos dois são experientes. Os dois estão em equipes medianas, o Girona e o Mônaco. O Mônaco é até maior, mas também não é grandes coisas comparado a uma Juventus, a equipes maiores assim. Mas eu acho que, como são amistosos, seria interessante ver o Wanderson e o Ian Couto. Eu levaria esses dois. Para a esquerda, ele levou o Ayrton Lucas e o Wendel. O Ayrton Lucas eu concordo completamente, tá jogando muito no Flamengo já há mais de um ano. E o Wendel, cara, eu discordo do Wendel. Vem sendo peça importante do Porto, vem, mas ele só apareceu mais agora que o Porto conseguiu surpreender o Arsenal na Champions. Fora isso, é um cara que está fazendo uma certa quantidade de gols interessante. É um cara que tem muita liderança, mas é um cara que é comum também. Não é um cara que é um craque, é um cara que eu acredito que daqui um ano e meio, volta para o Brasil para jogar num Grêmio, porque ele já jogou no Grêmio, para jogar em uma equipe assim, e não para estourar ainda mais no futebol europeu. Então acho que o Wendel é bastante contestável, o Ayrton Lucas eu gostei, e no lugar do Wendel aí tinha o Carlos Augusto, que não é titular absoluto da Inter de Milão, não é titular na verdade, mas entra várias vezes, e sempre que entra, entra bem. Então ele poderia ser um bom teste, já que tem uma equipe de elite, né? A Inter de Milão. O Caio Henrique, eu acho que por futebol seria interessante, mas fiquei sabendo que ele não vinha jogando no Mônaco, então não teria como convocar. A mesma coisa que eu tinha falado do Alisson no gol. Então ali realmente fica escassa essa vaga. Mas aí a gente olha para o futebol brasileiro, tem o Guilherme Arana voando no Atlético. Voando não, mas que é um cara de altíssimo nível também, seria interessante. E é muito mais novo que o Wendel. Então só ali eu já prefiro o Arana do que o Wendel. O Lucas Piton no Vasco. É assim, é porque o cara é mediano também, não é um cara que tá em ascensão, assim, bem em boa fase. Eu acho que eu levaria o Arana ao invés do Wendel. Levaria Ayrton Lucas e Guilherme Arana. Esses seriam os meus dois convocados para a lateral esquerda. Pode ser que eu esqueça algum aqui nesse momento que eu estou citando, mas os que vêm na minha cabeça seria o Guilherme Arana. E aí vale para todas as posições, isso que eu falei de esquecer. Aí vai para a zaga o Beraldo, justíssimo, gostei da convocação. O Gabriel Magalhães também está numa das equipes tops do mundo, boa convocação também. O Marquinhos também, não tem o que fazer, é um cara que ainda é de muito alto nível. E o Murilo do Palmeiras eu gostei, tá? Queriam que convocasse o Murilo do Nottingham Forest. Vem fazendo boa temporada? Vem, mas é de um time que está brigando contra o rebaixamento e de um time que é fraco, que é esse Nottingham Forest. Então, ele está se destacando em um time que é muito fraco. E não é que ele está fazendo atuações espetaculares, é que ele se destaca porque o entorno realmente é muito ruim, cara. Eu não assisti o jogo de hoje contra o Liverpool, ter sido que ele tenha feito uma grande atuação, o Murilo do Nottingham Forest. Mas ele vem falhando nos jogos que eu tô vendo, tem tido falhas em vários jogos também. E, enfim, ele sabe sair jogando, é rápido, se recupera, mas eu ainda acho que não era o momento de convocar ele. E o Murilo já vem há anos e anos ali no Palmeiras, há uns 2 anos pelo menos, sendo a melhor dupla de zaga do Brasil, Murilo e Gustavo Gomes. De um tempinho pra cá, acho que de uns 6 meses pra cá, tem que enaltecer muito o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. E aí o Léo Pereira talvez poderia ter sido convocado. Mas como ele convocou o Beraldo e o Gabriel Magalhães, que são os canhotos, e o Marquinhos e o Murilo, os destros. Então, se ele fosse levar o Léo Pereira, ele deixaria de fora ou o Beraldo, que hoje é muito merecido, ainda mais pela Copa do Brasil com o São Paulo, ou o Gabriel Magalhães, que hoje também não pode ficar de fora da seleção. Então, realmente o momento era dos dois, por isso que não levou o Léo Pereira. Se o Beraldo não tivesse tido toda essa ascensão que ele teve nesse final de ano com o São Paulo, tenho quase certeza que o Léo Pereira ali, tá? Mas realmente é justíssima essa convocação. E aí, destro, ele optou por levar o Murilo. Também achei muito boa. Pouca gente pensou no Murilo do Palmeiras para ser convocado. E eu gostei. Eu gostei. É um cara que não é velho, é um cara que sabe sair jogando, é rápido. Gostei da convocação. Não vem para ser titular. A dupla de zaga eu acho que vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. E é isso. E aí vai para os meio-campistas: Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá e Pablo Maia. Aí eu vou destacar em primeiro volante, segundo volante e camisa 10, meio-campista. Primeiro volante tem o André, tem o Casemiro e tem o João Gomes. São caras que ficam mais presos atrás. E o Pablo Maia, 4.
quatro primeiros volantes, sendo que o André, dependendo, pode jogar um pouquinho mais avançado, se usar o Casemiro, por exemplo. O João Gomes é a mesma coisa. E o Pablo Maia é a mesma coisa. O Casemiro que é o mais primeiro volante, primeiro volante. Os outros todos podem fazer uma função de segundo volante. E segundo volante mesmo. Bruno Guimarães, Douglas Luiz. E é isso. Os dois bem segundo volante. Cara que fica atrás do meio campista, mas também não é o primeiro cara que vai buscar lá a obrigação de fazer o jogo sair jogando. Não à toa o Douglas Luiz tem muitos gols na temporada com o Aston Villa porque pisa muito na área, convocação muito justa. Para mim, o meio de campo hoje da seleção brasileira é Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Lucas Paquetá, tá ok? E o Bruno Guimarães como esse primeiro volante, porque o Douglas vem se deslocando muito bem, fazendo muitos gols, tem que estar mais próximo do ataque do que o próprio Bruno. E aí o Paquetá como meio campista, porque realmente entre ele e o Andreas, eu não teria convocado o Andreas, tá? Não acho que venha se destacando tanto assim no Fulham, a ponto de ser convocado. Eu não sou muito fã assim do Rafael Veiga, por exemplo. E nesse início de temporada também não teve nenhum grande destaque. Mas deixa eu pensar, cara, um camisa 10 que poderia ter sido convocado, o Talisca. O Talisca do Al Nassr às vezes joga mais pra ponta também, mas muitas vezes como meio campista. E aí eu acho que ao invés do Andrés tinha que ter levado o Talisca. Acho que desse meio campo essa seria uma mudança. E no lugar do Pablo Maia, eu não teria convocado o Pablo Maia. Foi muito na conta do título da Copa do Brasil de São Paulo. Agora, o Paquetá, o João Gomes, o Douglas Luiz, o Casemiro, o Bruno Guimarães e o André, para mim, incontestáveis, todas perfeitas. As únicas mudanças seriam o Andrés Pereira pelo Talisca e o Pablo Maia. Deixa eu pensar, cara, quem que eu levaria ao invés do Pablo Maia? Cara, eu ao invés de levar outro meio-campista, no caso do Pablo Maia, eu acho que eu levaria o Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Até porque ele pode jogar na ala esquerda. Se você testar, eu tenho certeza que ele vai render na lateral direita também. Ele pode jogar de ponta esquerda, faz todas as funções pelas beiradas, né? No Atlético de Madrid ele joga como um ala esquerda, então ele está entre o lateral esquerdo, mas muito mais para a ponta. Então não seria o caso de usar ele numa convocação como lateral. E como o Pablo Maia não precisa, porque já tem muitos volantes, seria interessante levar o Samuel. Talvez em um jogo que precisa atacar mais, coloque ele como lateral. E um jogo que está tranquilo, pode se defender mais, use ele como ponta, que ele ajuda na parte defensiva e ainda é muito bom no ataque. Acho que essa mudança eu faria. O Talisca no lugar do Andreas e o Samuel Lino no lugar do Pablo Maia. Que realmente outro meio-campista assim, que nem eu falei, não tá vindo na minha memória agora um cara que eu falei, esse daqui não podia ficar de fora, sabe? Deve ter outros, talvez o. Ah, não sei, velho. Não sei. E aí vai para o ataque. O Endrick, gostei. Martinelli, gostei. O Rafinha, eu não gostei, tá? O Barcelona não vem em uma fase boa. E o Rafinha longe de se destacar nesses últimos tempos no Barcelona. Eu não teria convocado o Rafinha. Talvez o próprio Samuel Lino, que nem eu falei. Mas aí eu acho que o Pablo Maia merece até mais do que o Rafinha, pelo que vem jogando. Gostei do Richarlison, vinha merecendo. O Rodrigo também nem se fala. O Savinho nem se fala, estava voando no Girona, merecido. E o Vinícius Júnior também, muito merecido. O único desses atacantes que eu não convocaria seria o Rafinha. E aí poderia ter levado o Vitor Roque, poderia ter levado o Pedro. O que mais eu queria que tivesse levado era o Samuel Lino. E aí poderia ser no lugar ou do Pablo Maia ou do Rafinha. Mas outro atacante, deixa eu pensar aqui, que poderia ter sido convocado. Um ponta que vem se destacando, cara. Complicado, velho. Mas o Rafinha, tudo bem, poderia ser convocado, mas o Samuel Lino merecia mais do que ele e talvez até mais do que o Pablo Maia, na minha visão. Eu queria ter visto o Samuel Lino nessa convocação. Então, eu acho que é isso. As únicas mudanças que eu faria aqui, que nem eu falei. Ao invés do Danilo, eu teria levado o Wanderson. Ao invés do Wendel, eu teria levado o Guilherme Arana. Ao invés do Andreas Pereira, eu teria levado o Anderson Talisca. E vamos tirar o Pablo Maia, levar o Samuel Lino e trocar o Rafinha pelo. Deixa eu pensar, outro atacante. Tudo bem, pode levar o Rafinha, mas levava o Samuel Lino ao invés do Pablo Maia. Ou levava o Pablo Maia e tirava o Rafinha.
Acho que eu tirava o Pablo Maia e levava o Samuel Lino. E deixava o Rafinha também. Então, únicas mudanças que eu faria. Tirava o Danilo, levava o Wanderson. Tirava o Wendel, levava o Guilherme Arana. Tirava o Andrés, levava o Talisca. E tirava o Pablo Maia e levava o Samuel Lino. Seriam as únicas mudanças que eu faria. 4. O restante tudo eu gostei, tá ok? Eu gostei da convocação, gostei que ele ousou. Então, levar o Rafael, dificilmente outro técnico levaria. O Ian Couto já ser convocado aqui eu achei interessante. O Ayrton Lucas eu gostei bastante. O Murilo do Palmeiras vinha merecendo mesmo. Ótima convocação. O Douglas Luiz, muito merecido. O João Gomes também, muito merecido. O Pablo Maia pelo título da Copa do Brasil é interessante, mas eu ainda acho que não é um jogador que era tão grande destaque do São Paulo a ponto de ser convocado. Porque o Rafael foi, porque ele foi peça-chave do título recentemente da Supercopa do Brasil. O Beraldo estava no São Paulo, mas já vem se destacando no PSG, então merecido também. Agora fica essas ressalvas aí de que eu queria ter visto o Wanderson, o Guilherme Arana, o Anderson Talisca e o Samuel Lino. Únicas mudanças que eu faria, tá ok? Mas no geral eu gostei da convocação. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo quais desses convocados você não convocaria e qual jogador você levaria no lugar deles, tá ok? Foi esse o vídeo, valeu e falou.